Então vamos lá, tava agorinha ali dando uma olhada no meu Instagram e percebi que existe muita gente ainda com dúvida quanto ao aluguel de ações. Esse vai ser o guia definitivo sobre aluguel de ações. Eu não encontrei as informações que eu vou passar para vocês aqui em nenhum outro canal do YouTube, só por isso que eu fiz, porque eu não acho legal ficar fazendo um vídeo onde eu não acrescento nada. Então eu vou falar sobre aluguel de ações com algumas informações adicionais que outros influenciadores não falaram. Então é o seguinte, se você é um investidor aí de longo prazo, você compra ações e você mantém elas em carteira. Significa que você não tem nenhuma intenção de vender elas por agora, correto? Como você pode gerar então uma renda extra com isso? É a mesma coisa com imóvel, vamos supor que eu tenho um imóvel, eu comprei ele, eu não quero vendê-lo, mas eu também não moro nele. Como é que eu posso rentabilizar? Alugando. No mercado de ações é possível fazer a mesma coisa. Então eu coloco minhas ações para alugar e ali a pessoa aluga elas. Eu não deixo de receber meus dividendos, a ação continua sendo minha, ela simplesmente está alugada para outra pessoa. Ou seja, eu continuo ganhando com a valorização, continuo recebendo os juros sobre capital próprio, continuo recebendo dividendos e adicional a isso eu recebo um aluguel do tomador de ações. No mercado, então, você é chamado de doador quando você é um cara que empresta as ações para outra pessoa e você é chamado um tomador quando você pega essas ações para você. Por que alguém aluga ações, hein, Raul? Uma coisa que você deve estar se perguntando com toda a certeza. Uma pessoa aluga ações porque ela quer receber, ela quer vender essas ações. Então ele não possui ações, ele quer operar vendido nessas ações. Quando você vê que alguém está operando vendido, como é que ele está vendendo uma coisa que ele não tem? Porque ele vai ganhar com a queda da empresa, mas para isso ele precisa pegar a ação emprestada de você, ele acredita que ela vai cair. Então ele pega de você, por exemplo, a R$10 e te devolve a 9. A diferença de valor menos o aluguel é o que ele ganhou. Esse é o lucro. Então o cara que opera day trade, o cara que é scalper, que opera intraday ali, ele tem mais conhecimento com esse tipo de situação do que os investidores de longo prazo. Apesar que existem pessoas que operam a longo prazo vendido aí sim. Mas então como que funciona isso, né? Tudo só tem vantagens? Eu vou receber ali um grande dinheiro pelas minhas ações? Quanto que eu recebo? É igual um apartamento mesmo? Cara, na verdade não. A taxa é muito pequena, então ali se fala em torno de ações muito grandes mesmo, de alta oscilação. Quanto mais oscilação uma empresa tem, quanto mais, sabe a sua carteira de ações? Quanto mais você vê que uma ação muda de preço ao longo do dia, ou ela cresce ou ela cai muito, essa é a ação favorita dos especuladores, então dos grandes apostadores aí, essa é a ação favorita deles. Então a gente está falando de Petrobras, a gente está falando de Vale, de um maior volume de negociação e de uma maior oscilação. Esse é o importante para eles. Então ali, quanto mais oscilação tem, mais essas empresas são alugadas, mais demanda de mercado tem por elas. E aí assim, a taxa varia, ali na CLBC, né, você pode encontrar ali os valores médios e tudo mais, mas a taxa varia desde um 10% ali até um 1% ou 2% ao ano. Você fala, eu recebo tudo isso? Na verdade, não, de novo. Por quê? Porque você não consegue alugar a ação por um ano inteiro, às vezes. Então é muito difícil, a não ser que você tenha uma ação dessas que tem uma grande oscilação, você não consegue alugar ela para o ano inteiro ali. Porque é o seguinte, quem que vai querer alugar, por exemplo, um small cap aí? Por exemplo, minha carteira é uma carteira que tem muito small cap, é empresa pequena, de baixa oscilação. As empresas que mais alugam na minha carteira são Sinqia, Fleury e tem mais uma outra que eu não me lembro agora. Com R$200 mil investidos de modo geral ali, né, que é quanto tem na minha carteira, 250 em torno hoje, eu consigo render aí na carteira do canal, eu consigo render aí de coisa de 20, 15 reais por mês, no máximo de aluguel de ações, e mesmo assim eu deixo ela alugada ali, porque é um rendimento que eu considero ok e tudo mais. Agora, se você tem muito menos dinheiro que isso, eu vou te explicar por que não é tão bom, e eu vou te explicar algumas desvantagens que não são ditas por outros influenciadores. Então, as principais desvantagens, essa todo mundo comenta, as pessoas falam, você não vai poder participar das assembleias, isso é verdade, você não vai poder participar das assembleias, você não vai poder vender as suas ações na hora que você quiser, porque ela está alugada, da mesma forma que o imóvel está alugado, você não pode vender a hora que você quer. Existem exceções? Existem. Pelo menos nas corretoras do Grupo XP, eu chequei que hoje em dia, na Rico e mais alguma outra que eu tinha olhado, eles têm hoje um sistema onde você pode vender a sua ação, mesmo que ela esteja alugada, e aí eles permitem você vender e tudo mais. Nas outras corretoras eu não encontrei documentação a respeito. Na Rico, que é uma das corretoras deles, tem um tutorial de como executar uma venda de uma ação que está alugada e eles te permitem vender e tudo mais. Então essas são duas desvantagens.
Quanto ao lance de não poder frequentar a assembleia, se você não é um grande investidor, muito provavelmente você nunca foi na assembleia, mesmo que você possa, tá bom? Muita gente não sabe, mas você poderia frequentar algumas assembleias aí de empresas que permitem você, com pouco dinheiro às vezes investido, 40 mil ali nela, você conseguir ir lá. Falo um pouco de dinheiro investido em virtude do tamanho da empresa. Tem que entender que a gente está falando de empresas bilionárias. Você poderia ir lá, mas sua opinião não ia mudar nada, porque você é um cara que não tem um grande poder ali de controle sobre essa empresa nem nada. Então essas duas principais desvantagens as pessoas já conhecem. Agora aqui a gente vai falar de uma terceira desvantagem, essa eu não vi ninguém falar. Um tomador, segundo o próprio site da B3, essa informação nem eu sabia até hoje, segundo o próprio site da B3, um tomador pode não te devolver as ações na hora, de imediato, né? Então a B3 tenta mitigar isso da melhor forma possível, segundo o site, mitigar esse risco, mas existe um risco do cara não te devolver a ação. O que acontece nesse caso? Além de ter que te pagar o preço das ações, ele também necessita ali de pagar o dobro do valor que vocês combinaram pelo aluguel da ação. Esse valor, a B3 não define o valor do aluguel das ações. Quando eu falo que o mercado define a porcentagem ali, é porque eu estou falando de oferta e demanda. Mesma coisa que eu querer pegar esse apartamento aqui e alugar por 50 mil reais, ninguém vai querer alugar. Então você vai ter que definir, para você conseguir alugar suas ações, você vai ter que definir ali um valor de aluguel que seja condizente com o valor de mercado dessas ações, né? O valor de aluguel de mercado dessas ações, porque senão você não vai conseguir ali alugar as ações de jeito nenhum. Então existe um risco dele não te devolver, e aí ele tem que te devolver, pagar o dobro da taxa, né? Como você viu, essa taxa é pequena, então você teria uma dor de cabeça ali, porque você teria que recomprar suas ações na mesma quantidade e tudo mais que o cara não te devolveu. Pode ser um pouco chato para quem não acompanha a carteira de perto. Eu não sei por onde vem esse dinheiro, por onde volta esse dinheiro e tudo mais, pode ser que ele simplesmente caia ali no seu broker, você acaba comprando lotação, se engana, fica sem as ações que você tinha vendido, e é um negócio que eu achei extremamente complicado, que eu não sabia. E o quarto fator aqui, que é uma desvantagem tremenda na minha opinião, é que isso tem que pagar imposto. Raul, o que acontece se eu não pagar o imposto? A gente está falando de um valor ali que é de centavinhos, mas se você é um cara que aluga suas ações, você se importa com centavos, né? Então, se você se importa com centavos, muito provavelmente você ficaria puto ali de você não declarar essas ações do imposto e o imposto ir lá e te cobrar uma multa em cima do valor que você não pagou sobre o aluguel das ações. Seria uma multa baixa, porque o aluguel das ações é baixíssimo, dá pouquíssimo dinheiro isso aí, pelo menos de ações comuns ou pra gente que tem pouco valor investido, lógico, você é milionário e multimilionário, você tem ali 10, 20 milhões de ações, deve ser um valor muito mais expressivo, né, do que ter um valor bem menor, já ganharia uns 1.000 e pouco, sei lá, não vou entrar em detalhes que eu não sei, mas não ganharia isso tudo na verdade, mas então ali, a não ser que você tivesse muito dinheiro mesmo, mas ali você teria que pagar o imposto e se você não recolher o imposto, você corre o risco, por mais mínimo que ele seja, porque esse valor é bem pequeno, da Receita Federal acabar te enchendo o saco. Tá, eu vou fazer aqui um FAQzinho, eu fiz algumas perguntas que ainda pode ter sobrado para vocês. É possível alugar ações fracionadas? É possível alugar ações fracionadas, mas como eu tô falando para vocês, alugar ações não é uma coisa tão fácil, nem para ações, nem para lotes inteiros ali, eu só consigo alugar as ações que oscilam mais. Então, muito provavelmente, ninguém vai querer alugar essas ações fracionadas sua. Você ganharia 5 centavos ali, porque às vezes a corretora, ela ganha até, o valor do aluguel das ações é até interessante. Você aluga ali as ações, você ganharia 20 reais ali. Só que a corretora fica com 17, aí você fica com 1 real, 2 reais. Então, a corretora ganha muito mais dinheiro, isso é muito melhor para a corretora do que para você. Você não conseguiria encontrar essas ações. Eu não colocaria ações para vender no fracionado, para alugar no fracionado. Eu não colocaria ali essas ações, nem se fosse um volume até interessante, porque realmente não faz sentido e tudo mais. Onde eu vejo os proventos que eu recebo pelos aluguéis das ações, onde eu vejo o valor dos meus aluguéis, quanto eu ganho, né? Primeiro, na hora de enviar o formulário para cadastrar suas empresas para aluguel, então você tem que pedir um formulário na corretora aí, deve ter na sua corretora, no ajudas dela, como alugar minhas ações, escreve o nome da sua corretora no Google, vai aparecer direto a página, você na hora desse formulário ali, você define o valor que você quer cobrar pelas suas ações, então ali está definido, e para você ver quanto você está rentabilizando, quais ações estão alugadas, normalmente tem um botão ali, aluguel de ações, e vai aparecer doador e tomador, nessas duas lugares tem as suas ações que estão alugadas e as suas ações que a pessoa está, ou que você está alugando, e ali nos seus extratos, se você não for seu extrato mensal, tudo que tiver escrito BTC são os rendimentos que você ganhou do aluguel de ações, principalmente para você declarar ali, mas ali você consegue ver. Então, se você quiser fazer um teste, põe 1, 2, 3 ações aí para alugar, você vai ver que primeiro que elas vão demorar anos para alugar. Quando a ação está alugada, ela sai do seu broker ali, ela vai para esse lugar de aluguel de ações. Não esquece que ela some, porque senão você vai assustar, vai abrir o broker ali, não vai estar ali a ação, vai ficar assustado. Então, aí lá você pode conferir o valor de proventos. Então é o seguinte, para você tirar mais dúvidas, que eu não vou ficar falando aqui para não prolongar, você pode ir lá na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, a
a CBLC, eu falei já o código 3 vezes, agora esqueci, falei já a sigla 3 vezes, agora esqueci. Então, quais são as críticas que tem sobre o sistema de ação e se eu acho ou não que você deve alugar ações, que é o que vocês vão me perguntar também, né, no FAQ aqui. Então, existem críticas hoje ao sistema de ações, muitos caras que são holder raiz ali, eles são totalmente contra o aluguel de ações, contra o sistema de aluguel de ações. Eu, por outro lado, acho que tudo que é feito de comum acordo entre duas pessoas, se eu quero alugar uma coisa pra você e você quer alugar, cara, foda-se se eu ganho centavos, foda-se tudo isso, eu acho que a gente tem direito, porque é uma coisa que eu quero fazer, você quer também, ninguém tem nada a ver com isso. São duas coisas que a gente está definindo ali. Mas existem críticas a esse sistema, principalmente pelo Barça aí, que é um grande crítico desse sistema de ações. Primeiro, porque como que você pode vender uma coisa que não é sua? Se você aluga em um apartamento, você não pode vendê-lo, né? E segundo, que isso cria uma queda no preço das ações. Então cria uma oscilação muito maior, faz o mercado de aposta, de especulação ser bem maior na bolsa do que ele seria se eu tivesse que comprar as ações para vender, porque eu só pago uma taxinha ali para alugar e tudo mais, o valor às vezes é pequeno, então permite que eu faça uma pressão muito maior. Por exemplo, em dias que a gente vê a queda do mercado, igual eu estava no Circuit Breaker, se você considerar ali pelo menos uns 40% dessas ordens, eu estou chutando esse número da minha cabeça, mas talvez até mais que isso, são ordens de pessoas que estão fazendo venda à descoberta, ou seja, que tem ações alugadas e que nem tem essas ações para vender e simplesmente está fazendo pressão e acaba derrubando o preço das ações de modo geral, como vocês viram, provocando uma oscilação muito maior, e esse negócio desses aluguel das ações faz isso com certa frequência. Os caras vendem uma coisa que eles não têm, o cara aluga ali 100 mil ações e joga lá embaixo, o cara pode operar alavancado várias vezes, até 25 vezes em algumas corretoras, então o cara consegue ali, com dinheiro mínimo na plataforma, movimentar o mercado de maneira extremamente agressiva ali, vários carinhas desses fazendo isso todo dia, acontece essas coisas que vocês veem, esses fenômenos da ação ser puxada para baixo, abruptamente e tudo mais. Eu devo alugar minhas ações? Então, para começar, a rentabilidade, para quem tem pouco dinheiro investido, eu tô falando em menos de 100 mil reais ali, o cara não ganharia nem 5, 7 reais, tá? Pelo menos se tivesse uma carteira de ações parecidas com a minha, você não ganharia nem 5, 7 reais ali, então um valor meio insignificante. Se você quiser ter essa dor de cabeça com a declaração e tudo mais, se você acha que vale a pena, aluga suas ações. Eu, na minha opinião, se eu tivesse menos de 100 mil reais, eu jamais teria uma trabalheira dessa, principalmente assim de ficar declarando por causa de centavinhos ali, mas acima disso eu já alugaria minhas ações. Então é isso, eu alugaria nesse caso. Alugaria ações fracionadas? Jamais, então é isso. Minha opinião sobre esse assunto é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você pode se inscrever nesse canal se você gostou dos conhecimentos que eu te passei. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela audiência, um beijão. Agora vocês vão me ver desligando a câmera porque esse é um vídeo sem edição.